galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast aqui muito especial, começando o ano. Vamos trabalhar um assunto aí para ajudar vocês a trabalhar as metas de vocês no início do ano. Antes de começar, queria agradecer nosso apoiador principal, a Agência M+, por todo o apoio, por toda a estrutura aí. Nas minhas redes sociais eu sempre mostro para vocês como funciona aí a gravação do podcast, todo o time que ajuda, tanto na gravação como na edição. Queria agradecer. E eu queria apresentar para vocês o convidado de hoje, Edivaldo Tagliari, que é um psicólogo clínico de psicanálise, formado em psicologia pela Faculdade Integradas do Einstein Limeira, com pós-graduação em psicanálise e saúde mental, especializado em atendimento de família, grupos, casais, adolescentes e crianças. Atua desde 2012. Edivaldo atende aqui numa clínica em Arthur Nogueira, Clínica Essence, e dá ênfase no trabalho com a família, adultos e adolescentes. Queria agradecer muito a sua presença, disponibilidade de separar um tempinho aqui para a gente bater esse papo especial. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá conversar um pouquinho, né? A escolha dele, gente, foi uma referência muito boa, que eu recebi inclusive da Ari, nutricionista, que já participou aqui do nosso podcast. Entra lá no meu canal do YouTube e assiste, foi o nosso primeiro episódio. E por que eu queria um psicólogo nesse momento? Porque início de ano é isso, né? É onde a gente determina metas, a gente determina o que a gente quer alcançar ao longo desse ano de 2025. Espero que seja um ano muito especial para todos nós. E ele também é um esportista. Ele pratica um esporte que eu amo, que é a corrida. Então, não tem link melhor, né? Juntar o emocional com a atividade física, que eu acho que tem tudo a ver aí com o processo. Sim, né? Principalmente em metas, estabelecer metas, cumpri-las, né, tudo mais, o que não é fácil, né? Não. Principalmente no dia a dia, né? Na atualidade, a correria que a gente tem. Como é difícil. Mas antes de a gente começar, eu queria apresentar as redes sociais aí do doutor. A gente faz uma brincadeira aqui com o convidado, nessa apresentação, que a gente usa a tecnologia ao nosso favor. Essa é a minha cara, né, do podcast. E vamos ver como que você ficou aí na inteligência artificial. Ficou bem legal, você não deu trabalho. Aí, ó, o nosso doutor. Tá aí as redes sociais dele para vocês seguirem. Ele posta algumas coisinhas lá. Vamos ver se agita depois desse podcast um pouquinho, né? Metas de 2025. Uma delas é realmente dar uma agitada na rede social. Nas redes sociais. Até mesmo, né, porque essas ferramentas, elas acabam ajudando não só a divulgar o nosso trabalho, mas também incentivando as pessoas a desenvolverem também, né, a criarem as metas, a poderem entender um pouquinho mais o funcionamento, né, no meu caso psicológico, na parte física, né? Então isso é uma ferramenta que ajuda eu tenho alguns nichos que eu curto assim assistir em rede social, que é, claro, o exercício. Eu amo assistir dicas de psicólogo, porque a gente, professor de educação física, ele trabalha muito nessa área também com o cliente, né? Se a gente não tiver ali um intuito de ouvi-lo e dar dicas emocionais ali, porque é tudo, você sabe como é, né? Tudo entrelaçado, então é uma forma também da gente consumir um conteúdo que a gente vai usar na nossa vida, né? Você sabe que acho que vocês acabam tendo até uma percepção, muitas vezes, de que, de repente, a pessoa que está ali, ela não está muito bem, né? Faltou um treino, faltou 2 treinos, o que está acontecendo, imunidade, por exemplo. Pode ter alguma coisa realmente acontecendo ali. E às vezes a gente vai ter profissional que não vai ligar para isso. A pessoa não veio porque não quis vir, né? E alguma coisa assim. Mas pode ter alguma coisa por trás. E às vezes esse olhar de vocês pode ter, né, uma indicação. Como que tá? Vai procurar uma ajuda, né? 90%. A gente pede. Porque é muito importante também essa junção de profissionais, né? Principalmente, precisamente, pensando no emagrecimento, né? Sim. Se não tiver um time multidisciplinar ali trabalhando em função do negócio, a coisa acontece. Hoje eu falo muito, né, conversando com a Ariane esses dias, né, sobre isso. Hoje eu falo que junto da psicologia a gente tem 2 áreas muito importantes também que ajudam muito a gente, né? Uma é a parte da nutrição, porque a parte nutricional ela envolve muito na questão emocional, né? Tanto se você comer demais e tiver com um corpo ruim, vai ficar inflamado, né? Isso causa dores e tudo mais. O próprio aspecto do corpo, né? A pessoa não vai, de repente, se identificar ali e tudo mais.
E como a questão hormonal também, né? A alimentação interfere muito na questão hormonal. E outra área também é a área de educação física. Exercício, né? A área de educação física hoje a gente sabe que ela é essencial para a gente poder manter um padrão funcional também psíquico. E resultado, né? Eu acho que o exercício, né, conciliado com a atividade física, ele traz disciplina. Então você vai conseguir trazer essas mudanças, porque para a pessoa mudar, ela precisa dessa disciplina. Né? Então se ela não tiver... Inclusive eu tenho uma cliente, é muito sério isso, que ela já é minha cliente há muitos anos, então você já vai conhecendo o comportamento. Quando ela começa uma dieta suja, ela cai na depressão. Tipo assim, eu não sei se existe a possibilidade de o gatilho ser o estilo alimentar para a depressão, porque ela é inacreditável como, quando ela começa numa alimentação suja, como ela cai numa depressão assim absurda. Ela sai desse... Eu falo, cara, você tá começando, já é seu gatilho. Ela tá assim agora uns 6 meses sem açúcar, por exemplo. Ela tá outra pessoa. Sim. Você pode ter o inverso também, né? Uma coisa pode ser a outra, né? Então, só analisando realmente para saber, né? Mas às vezes a pessoa caiu, por exemplo, né, no caminho que ela estava seguindo, né? Tava ali certinho, de repente caiu. Isso pode levar a um processo depressivo, porque agora... né, perdi tudo que eu tinha, e aí entra naquilo. Eu perdi tudo que tinha, agora também, né? Vou chutar o balde. Não quero saber mais. Então, pode ser isso, como também pode ter outras coisas acontecerem. Porque o que acontece na questão alimentar, principalmente, né? Eu falo que na vida a gente precisa ter pequenos prazeres para a gente não exagerar em algumas coisas, né? Um vício de drogas, né? Vícios gerais que a gente tem, pornografia e tudo mais, vai ser o quê? Está faltando alguma parte na minha vida que não está encaixando e eu vou exagerar naquela que me dá um prazer imediato. A busca de dopamina imediata, né? O açúcar, os vícios que a gente tem, bebida, cigarro, tudo mais. Então, se a vida da pessoa estiver encaixadinha, né? Ela ter pequenos prazeres ao longo do dia. Come um pouquinho de açúcar ali, né? faz um negocinho Mas ali. até mesmo o trabalho, né? Eu preciso ter um trabalho que me dê prazer também, não é só trabalho para ganhar dinheiro, né? Uma atividade física que me dê prazer. E pequenas coisinhas que a gente vai colocando ao longo do dia tendo prazer, a gente não cai nessas tentações. Então pode ser muitas vezes isso. O dia pesado e tudo mais. Quantas pessoas não falam pra você, não vim treinar ontem porque o dia foi extremamente pesado e daí eu tava cansado e não vim. Muito. Ela vai deixar de fazer alguma coisa que é prazerosa pra ela porque ela tá cansada. O que ela vai fazer? Possivelmente ela vai procurar alguma coisa de prazer. Normalmente em casa o que a gente tem? A gente tem um doce, alguma coisa. Comida. É a fuga. Nossa, isso é muito... Isso que você falou é muito interessante, porque é justamente isso. A gente... com a nossa rotina muito louca, a gente parou de ter prazeres, né? E hoje o prazer é comida e excesso de rede social, que destrói, ou né? Vícios, né? E os vícios nos gerais. Mas assim, né, a pessoa que não tem vício acaba tendo esses vícios que acham que é lícitos, né? Mas que destrói a gente. Eu acho que é a frase que eu sempre ouço, que a pessoa fala, não, mas eu trabalho o dia inteiro, mas eu faço isso, eu faço aquilo, meu dia é pesado, eu mereço alguma coisa no final do dia, né? E eu falo, merece, depende, né? Tá, você merece, mas qual é a quantidade disso que você merece, como você vai fazer isso, que interessa, né? E aí eu sempre falo assim, né, que quando a pessoa fala assim, eu trabalhei muito, eu vou comer, não sei o que lá, eu vou comemorar comendo, tudo é comemorar comendo, né? Eu falo assim, olha, eu trabalho muito, eu preciso de férias. Porque eu valorizar o que eu estou fazendo é o dinheiro que eu estou gerando e usar ele para mim. Não é comendo, descanso. Eu conquistei alguma coisa, eu posso comprar um presente legal. Não é comida, não é tudo tem seu fim a comida. Eu adoro viajar e eu tenho uma prima que viaja também. O prazer dela viajar é conhecer o lugar através da gastronomia. Eu já não, cara. Eu adoro acordar cedo e correr e conhecer o lugar correndo. Então esse é o que eu busco de prazer. Mas você né? sabe, o pessoal fala muito de viajar, né, pra esses resorts que normalmente você vai, paga e tá tudo e come igual. As pessoas não percebem que elas foram viajar para lugares extremamente bonitos muitas vezes. E estão paradas ali, comendo e bebendo, né, desenfreadamente. Se inflamando, né?
Eu tinha um professor na faculdade, eu não esqueço disso, ele sempre falava que o maior desperdício de alimento que a gente tem não é nem o que a gente joga fora, mas é aquilo que a gente come em excesso. Porque além de estar consumindo algo que não precisaria ser consumido, a gente está fazendo mal para o próprio corpo da gente. Sim. Né? Então, eu não esqueço disso, né? É claro que de vez em quando a gente dá umas escapadas. Não, né? a gente está falando. Vamos fazer uma brincadeira que aconteceu aí o ano passado, que rolou no Instagram, que é o 6x1, né? Uhum. É aquela coisa, você mantém 6 dias e um dia você vai lá e faz a sua fuga, né? Sim. Teve um monte de meme disso no Instagram do ano passado, e eu falei assim, não é bem isso, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Sim. A gente está buscando... Eu falo que acho que a gente precisaria o 4x3. Mas o corpo não aguenta 4x3, Pois né? não dá, porque o que você vai fazer? Aí que tá, né? Aí a gente precisa procurar, acho que até aguentaria se a gente procurasse coisas para fazer nesses 3. Né? Preencher, né? Preencher esses 3. Não é também ficar lá, né? Ocioso, né? Parado e tudo mais. Mas esse que é difícil para as pessoas. Então, eu me preocupo muito com isso, porque a geração, eu sempre converso isso com o Mike, eu nunca falo, faz tempo que eu não falo com você no podcast, hein, Mike? Eu sempre falo com ele que os nossos pais, eles não têm hobbies, né? Eles aprenderam trabalhar, cuidar da gente e passear e ir à visita parente. Que, pra mim, isso não é um hobby, né? É um prazer, né? E eu acho que o grande problema é isso, às vezes as pessoas não terem hobbies, né? Pra poder fazer nas horas vagas. A gente fala de atividade física, mas nem todo mundo também tem, né, essa questão de atividade física. Pra gente isso Eu sempre falo para meus pacientes, olha, tudo bem, você não consegue fazer uma atividade física, que seria importante, porque te ajudaria muito, arruma alguma coisa para fazer que você goste, né? Eu gosto de assistir série, tudo bem, vai assistir série, mas não deixe de cuidar da saúde também, né? Porque não adianta querer assistir série também, pegar lá, comer tudo que tem dentro de casa assistindo série, beber litros de refrigerante, né? Ou qualquer outra coisa. Então eu falo, procurar hobbies também, porque a gente tem pessoas que vão ter limitações também para fazer atividade física. Sim. Então um hobby também, né, que faria isso faria bem para a pessoa. Eu fico até pensando assim, gente, qual que é o meu hobby? Porque assim, eu amo treinar. Só que treino e meu trabalho é a mesma coisa, né? Então às vezes eu falo assim, será que eu tô vivendo o hobby ou eu tô no looping? Mas eu adoro, por exemplo, num feriado, e treinar sem ter hora pra treinar, faço um cardio longo, faço um treino de musculação longo, eu não abro mão disso, assim. E eu tenho muito prazer disso. Aí o Mike fala assim, às vezes você precisa achar outra coisa. Mas eu falei, é isso que eu gosto. Você não tá entendendo. Porque ele curte jogar um videogame, ele adora ir no cinema, curte dormir. Eu não curto isso, eu curto fazer exercício, eu curto dormir cedo pra ter disposição. Você sabe o que é isso, né? Dormir cedo pra ter disposição pra acordar. Dormir cedo pra ter disposição pra acordar cedo, porque a gente gosta de começar o dia endorfinado, né? A gente tem. Já vira um vício, né? A necessidade dessa endorfina pra motivar a nossa. A gente tá gravando esse podcast cedo e ele já correu hoje. Regenerativo, 9 quilômetros. É isso que a gente gosta, né? Sim, porque daí você vai passar o dia, né? Eu tava até conversando com você, né? Um pouquinho antes, né? Na quarta-feira eu fui correr, né? À noite. Não tem esse costume. Eu falei que foi ruim eu correr à noite, né? Mas foi ruim o dia todo. Porque o dia parece que não passou. Assim, como passa quando eu vou correr cedo. Mas você corre todo dia? Como que... Eu tenho... Na quinta-feira, normalmente, eu tenho só fortalecimento e no domingo é descanso. Ah, entendi. O resto é treino. Então você tá realmente com a mente, assim, vai trabalhar com a mente mais, né? Nossa, desestressar. Ainda mais você, né? Que é uma área que trabalha com o estresse da pessoa, né? Então você... diminui até mesmo a concentração nos dias que eu não vou, por exemplo. Com certeza. Né? E aí vai ter gente que vai falar, mas é porque você está viciado então e daí está fazendo falta. Não é. Né? Porque a gente percebe a melhora, né, no desempenho a partir de que eu comecei a fazer atividade física. Então, a partir de 2021 ali que eu comecei antes você não fazia nada? Eu sempre joguei futebol. Ah, tá. Então, desde você criança. Tinha as lesões, você teve as lesões de futebol? Tenho cruzado, ligamento cruzado, tenho operação no joelho, né, costelas já quebradas, nariz quebrado 2 vezes. Então, nossa, beleza. Parei com futebol muito por conta disso. Na verdade, parei por causa da pandemia, né, que deu aquela paralisada.
2020. Ainda mais futebol que era um esporte coletivo, né? Então eu parei. Muita gente continuou, mas como a gente trabalha por conta, né? Se a gente ficasse doente era 15 dias parado. Sim. Então parei os 15 dias ali. Os 15 dias não, parei durante a pandemia. E você teve Covid? Tive 2 vezes. E como passou por isso? Eu tive Covid já em 2022. Agora, né? E 2023. Nossa. Tive 2 vezes. 2022 eu passei bem até. Eu lembro que eu tinha corrido 21 quilômetros no sábado. Eu cheguei, minhas crianças estavam ruins em casa. Daí eu levei eles para fazer o teste e deu positivo. Esse foi o meu, ainda mais que tinha corrido 21. A imunidade dá uma baixada. E por fim eu passei. A minha esposa já na segunda-feira, isso era um sábado, na segunda-feira a minha esposa já também foi diagnosticada. Eu fui fazer o exame na segunda, não deu também, e eu fui o último. Por fim eles entraram com medicação, eu não entrei com medicação e eu acabei tendo depois algumas feridas na boca, mas nada mais grave, de imunidade assim. Mesmo, que deve ter caído, né? E depois 23 já foi mais tranquilo também, mas tive 2 vezes. Eu acho que o esporte te deixou ter uma qualidade melhor, eu sempre falo, né? Que mas esse período de pandemia que eu parei com o futebol, eu saí de 75 quilos, daí em 2021, quando eu comecei a correr, eu comecei porque a saúde não estava boa. Estava com 90 quilos. Nossa, eu nem imagino você com 90 quilos. Se eu soubesse, eu tinha pedido uma foto sua com 90 quilos. Sentindo um formigamento no braço quando dormia. Daí eu resolvi procurar um cardiologista, meu colesterol estava em 400 e pouco, nem lembro 400 quanto estava. E aí ele olhou e falou para mim, e aí, o que você vai fazer? Você vai fazer? Vou voltar a jogar futebol, mas antes eu vou fazer uma preparação. Daí eu voltei para academia, comecei a caminhar e intercalar com corrida. Aí já era. É um caminho sem volta. Aí acabei, falei, não vou mais jogar futebol, comecei a correr por conta. Até acho que foi final de 2021 que teve a Cão-Rida. Você eu ia tudo mais. Eu acabei voltando de Goiás. Foi a primeira corrida que eu participei. Que legal! Foi 5 quilômetros. Foi. Foi um percurso sim, gostoso. Quem fez foi o Genésio do percurso, que corre lá no grupo do Mário. O Genésio tá sempre com ele. O Genésio é um fofo. E daí comecei, aí o colesterol continua elevado. Meio genético, né? É genético, mas mantém a saúde aí. Que bom. Eu tenho colesterol alto também, desde sempre. Eu até me revolto com isso, porque eu falo, gente, eu tenho um hábito alimentar, eu sou vegetariano, eu tenho um hábito alimentar super saudável, né? Mas a genética tá ali, né, a pitadinha dela, né? E eu passo com um médico de longevidade e cada 3 meses eu faço exame, né? E o último exame que eu fiz foi mês passado, foi em dezembro de 2024. Gente, meu colesterol estava baixo. Eu nem acredito, foram 3 anos de tratamento específico para conseguir baixar sem remédio, sem nada. Eu cheguei a tomar remédio em algum momento. Você toma remédio? Não. Nem com 400 você tomou? Não. É porque 400 era muito o estilo de vida, eu já né? baixei bastante. Aí 156 tá meu colesterol. Eu nem acredito que um dia na vida eu ia chegar, mas foi um trabalho ali de formiguinha para poder conseguir lutar contra a minha genética. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu peguei firme mesmo nos treinos, porque eu lembro que julho, quando que eu fiz exame em julho de 2021, tava com 90 quilos, né? O 90 eu nem vi na balança, na verdade tava lá já os 89, 900 e pouco, e eu não pesei mais depois disso. Você vai se enganando, né? Daí eu lembro que já em dezembro, quando foi a Cão-Rida, eu já tava com 73 quilos. Nossa, então foi super. Mas essa é a vantagem do homem, né? A gente tem que dar essa vantagem pra vocês. Acho que depende muito. Tem mas de forma geral, o homem emagrece. A minha esposa, ela hoje ela tá até parada, por exemplo, sem praticar atividade física. O colesterol dela é exemplar. Sim, mas aí é genética dela. Genética, mas estou querendo dizer do emagrecimento, né? O homem ele tem uma tendência a emagrecer mais rápido que a mulher. A gente pode fazer as mesmas coisas, que é minto. A gente vai fazer o dobro e não vai emagrecer o mesmo tanto. A gente treina de final de semana eu e o Mike, e aí ele fala assim,
hoje eu queimei mais que você. Vai lá e faz 30 minutos de escada, eu corro 5 km, faço meia hora de escada e ele consegue queimar mais que é revoltante. Aí ele sempre adora, né, que ele consegue queimar mais do que eu. Eu falo assim, pois é, né, essa é a vida da mulher, principalmente mulher pós-40, que o metabolismo... Ontem, estudando, eu faço pós-graduação, o professor estava falando, não tem esse negócio de metabolismo, isso vai abaixar o metabolismo depois dos 60 anos. Aí eu falei, nossa, então eu não tenho metabolismo mais, mas sei lá, de alguma forma a gente, mulher depois dos 40, gera uma... O mundo depois dos 40. Não, mas a mulher, o homem vai ficar lá sentir depois do... Eu tô com 41, vou falar pra você, depois dos 40 algumas coisas mudam bastante. Muda, né, doutor? Nossa senhora, nem fale. Eu falei assim, fiz 40 em 2023, e aí eu falei, 2023 eu falei assim, tá bom, então dos 40 tudo bem. Quando veio 41, comecei a sentir mais o negócio bater, né? Eu falei, nossa, realmente os 40 não vai ser fácil, não. A gente acha, cheguei nos 40 bem, né? Mas quando passa o 1... Não vai ser fácil. Doutor, vamos entrar um pouquinho aí na parte de terapêutica mesmo. Eu não entendo muito nessa questão de estilo de abordagem, né? Existem psicólogos que trabalham com abordagem comportamental, psicanálise, integrativa. Eu queria entender um pouquinho dessas áreas até a gente chegar na sua aí, que é a psicanálise. Sim. Dentro da psicologia a gente tem várias áreas de atuação, né? Várias abordagens que a gente fala, né? Então, cada um vai ter um enfoque diferente na forma de atuar com o paciente, né? Então, você vai pegar uma comportamental mesmo, né? A behaviorista que a gente fala, que é a original. Ela vai trabalhar com comportamentos específicos, então ela vai tentar moldar o paciente dentro daquilo que ele espera. Então, por exemplo, ele traz a queixa de um comportamento que ele tem e aí vai trabalhar aquela queixa, não trabalha um contexto inteiro. Não, né? Aí você tem a TCC, que é a comportamental cognitiva, né? Que ela vai trabalhar com o comportamento, mas ela vai trabalhar muito com alguns aspectos também da pessoa que ela traz, daí ela vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Normalmente vão ter ali algumas... Não é muito minha área de atuação, eu falo sempre que até mesmo dentro da faculdade eu boicotava um pouco as outras disciplinas, porque eu já sabia que eu gostava da psicanálise. Mas ela vai trabalhar, né, com queixas limitantes, algumas coisas e tudo mais, e também vai direcionar mais o paciente para algumas coisas. Então, a gente tem casos, por exemplo, né, déficit de atenção, algumas coisas que precisam algumas coisas mais diretivas também, né? Daí você tem outras abordagens que vão trabalhar com... Eu sei, eu tinha uma aluna que ela passava num profissional que ela queria parar de beber, né? Aí ele trabalhou isso, falou, em 12 sessões a gente vai chegar nisso aí, a gente vai trabalhar exatamente essa individualidade. Então tem pessoas que precisam ser mais diretas, né, no tratamento, né? E você tem coisas muito específicas. Você vai trabalhar com uma pessoa, por exemplo, com vestibular, alguma coisa, né? Não significa que na psicanálise a gente não consiga trabalhar, até porque hoje a psicanálise também, dentro da psicanálise você tem várias áreas, né? Então você tem muitos autores que vão modificar também a forma. Porque quando a gente pensa em psicanálise, muitas vezes as pessoas pensam lá no Freud, né? No inconsciente. Eu já ia falar isso. Na hipnose, né? E tudo mais. O que já quase não é utilizado hoje, né? O Freud, ele trouxe uma base muito importante de estudo que hoje muitos autores contemporâneos mudaram muitas concepções, né? E trouxeram muitas coisas, né? Então tem muitas coisas que a gente vai ter que auxiliar o paciente realmente. Ó, você está fazendo dessa forma, vamos tentar fazer dessa. Né? Dentro de uma psicanálise mais antiga, por exemplo, né? Mais raiz, tradicional, você não tinha muito disso, né? Você trabalhava com o paciente realmente descobrindo, né, e fazendo por conta. Então é um processo muito mais demorado. Como a gente vive também numa sociedade muito mais acelerada, instantânea, né, as pessoas muitas vezes procuram um resultado muito mais rápido. Né? Então a psicanálise ficou um pouco em descrédito por muito tempo por conta disso. Por isso que ela teve que se reinventar para esse mundo moderno. Né? Então a gente sabe, né? Existem várias abordagens aí que vão auxiliar mais diretamente. Só que daí, dentro da psicanálise, a gente vai estudar o porquê desses comportamentos, né? O que pode ter de inconsciente ali. Porque
nunca um comportamento seu é culpa daquele caso, né? Normalmente são coisas que você traz. Que você nem sabe que traz. Então, a análise dentro da psicanálise, ela é muito voltada para isso. E eu fico assim, curiosa, porque eu não faço terapia. Eu falo que eu faço cardioterapia. Uhum. Uma vez eu assisti uma palestra de uma psicóloga, foi até quando eu era coordenadora da RN, a gente fez sobre mulheres, qual que era o termo, esqueci, mas assim, era para mulheres empoderadas. E ela chegou, falou, eu cheguei aqui em casa querendo ser a mulher empoderada, né? Aí eu falei assim, caraca, mexeu com a minha cabeça esse negócio. Falei assim, não quero saber disso aí, não. Vou voltar a ser quem eu era, que tava tudo bem, não trouxe problema, não trouxe nada. Então, como lidar com isso, assim, né? Quando vem no negócio, você abre a sua cabeça, né? Porque eu acho que faz isso, né? Vai abrir, você vai enxergar as coisas de forma diferente. Como lidar com isso para não estragar, né? Também, né? Eu diria que, assim, né? Dentro da psicanálise, a gente toma muito cuidado exatamente com isso, né? Não pontuar muito direcionamento para o paciente, exatamente para não colocar até mesmo a minha expectativa em cima daquilo. Sim. Né? Então, a gente trabalha com o caminhar do paciente para ele descobrir quais são as coisas. Quando você vai numa palestra, né? Quando você vai num coaching, alguma coisa, ele está te direcionando para alguma coisa. Só que muitas vezes aquilo ali não é a sua realidade. Você chegar para uma pessoa depressiva, colocar ele no coach, ele falar que você tem que se movimentar, que você tem que isso, tem que aquilo, a pessoa não faz porque ela não quer, ela faz porque ela não consegue. Ela tem as limitações dela, que são até físicas por conta daquilo. Então, quando a gente vai numa palestra, alguma coisa, tem que tomar cuidado, porque realmente, eu falo, eu assistia Karate Kid quando eu era criança, eu saía querendo lutar com os amigos na rua. Né? A gente é influenciável, a gente busca isso, né? A gente se anima com isso. Então tem que tomar muito cuidado. Na terapia é muito diferente, né? Na terapia é aquilo, é um processo. É uma construção. Né? É um processo. A gente fala do trabalho terapêutico, né? O trabalho terapêutico não é só meu, ele é da dupla, né? De quem está ali. Então é um processo todo que precisa ser construído. Porque, nossa, dessa vez eu falei assim, gente, não posso fazer terapia não, porque vai mexer em umas coisas que tá tudo bem dentro de mim, e aí eu vou descobrir que não tá bem, eu vou... Na verdade, a terapia é para descobrir as coisas, mas nem sempre a gente vai modificar aquilo, né? Mas é para ter consciência daquilo. Porque às vezes não tendo consciência, a gente vai se ver em determinada situação e a gente vai mudar o comportamento por conta daquilo. Se eu sei que eu estou mudando o comportamento porque lá atrás aconteceram tal coisas, eu vou... talvez eu não precise mudar. Dá para manter. Dá para levar, tal, mas eu estou consciente dentro dessa cena. Daquilo, porque às vezes, normalmente, a gente faz por impulso. Exatamente. Então aí vai entender um pouquinho o que é o negócio. Então, olha, galera, é isso aí. Vamos procurar profissionais, né, qualificados que consigam construir isso na gente. Com relação a profissionais também, né? A gente fala muito da empatia entre o profissional e o analisando, né? Nem sempre vai bater o santo, como se diz, né, um com o outro. Muitas vezes a gente precisa analisar isso. Eu fui no psicólogo, detestei, não volto mais. Tá, mas talvez aquele psicólogo não foi. Sim. Fui lá na Poliana, não gostei dos treinos, não está fazendo efeito. Existem outros profissionais que trabalham de forma diferente. Então a gente tem que olhar muito disso, né? Não é porque não deu certo com outro, não vai dar certo com isso virar a verdade, né, única. Inclusive, a gente sofreu um acidente no ano passado, bateram no nosso carro, e minha filha, tipo assim, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Mas assim, no nível que você não imagina, tipo assim, hoje adulta eu não fico sozinho, eu não gosto, eu não suporto ficar sozinho. Se eu fico sozinho, eu ligo o alarme, isso dia, noite, em qualquer momento. Então ela tem essa herança, né, genética da mãe, né, não tem de onde fugir. Comportamental, bem comportamental. E ela é assim, no nível, assim, surreal de medo, assim, absurdo os medos dela, e depois desse acidente ela deu que eu não sabia nem como lidar mais. Aí fui procurar uma ajuda, né, falei assim, cara, não pode crescer igual eu cresci, né, que eu tive que aprender na marra e lidar com isso na marra. Minha mãe, ela fala que desde pequena eu tinha esses medos, mas ela achava, naquela época, o pai não pensava nesse sentido, né, criança tem medo e tal. E aí, ela ama no nível assim que é assustador. Ela tem 8 anos, ela fala assim, mamãe, hoje eu tenho terapia. Eu fui assim, ela sai da terapia
um olhar diferente, sabe? Com uma expressão diferente. É uma criança, né? Sim. E tá vivendo essa experiência assim. Eu falo, nossa, cara. Aí eu comecei a mudar um pouquinho minha cabeça, porque depois dessa experiência que eu tive, eu fiquei meio assim. E eu vejo como faz bem pra ela, né? Até a terapeuta falou assim, olha, o caso dela é muito pontual. Então depois que a gente, né, chegar nisso, ela tá tudo bem, mas eu não vejo ela parar de terapia nunca, porque ela gosta, entendeu? É um momento É o momento dela. Eu sempre falo para os pacientes, né? Esse momento aqui é um momento seu. Porque qual é a finalidade da terapia? Você poder falar de coisas que talvez você não vai conversar com pai, mãe, marido, filho, amigo e tudo mais, coisas que são suas, você falar para um profissional que está ali, né, para analisar de uma forma conjunta com você, né? Não é só uma análise dele fria, é isso, sem preconceito, sem julgamento, né? É um espaço para você falar das coisas sem ter essa questão, esse peso, né, que você teria. Vou falar para fulano e depois ele vai jogar isso na minha cara, vai usar isso contra mim. Não, ali dentro da terapia é um espaço seu. Então, quem faz e realmente gosta de fazer, sabe que ali ela pode falar do que ela quiser. Nossa, é impressionante, né? Uma criança tão pequena e já entender esse processo, né? E se beneficiar desse processo. É o momento dela, né? Nossa, eu fico assim, é impressionante, assim. Não tem uma vez que eu vou buscar ela, o olho dela tá brilhando, assim. E a alegria dela é de mim. E aí dá até às vezes aquilo lá, né? Por que comigo não fala, né? Eu até pergunto pra ela, né? Como que foi hoje, o que vocês fizeram? É bem lúdico, né? Porque ela é uma criança. Ah, mamãe, hoje a gente brincou disso. E o que vocês conversaram? Ah, a gente conversou sobre isso. Aí na última ela falou assim, mamãe, hoje a gente só conversou. Aí eu falei, o que vocês conversaram? Aí ela joga assim, né? Mas não fala, porque aquilo é uma coisa que sai do momento, né? Sim. E eu respeito também, né? Mas vamos ver se ao longo do tempo a gente consegue ter essa relação. Mas acho que nunca vai, né? O pai nunca vai conseguir ter essa intimidade da criança chegar e falar... A gente tem, né? Eu acho que vai muito da forma como a gente constrói isso, né? Porque a gente, como pai também, a gente peca em algumas coisas, né? A gente já quer dar resposta e às vezes a gente não ouve, né? Não como pai, isso em geral. Sim. Né? A gente tem mania de querer resolver o problema dos outros também, né? E às vezes a pessoa está só querendo dizer o que está ali preso de alguma forma, né? Então, dar abertura para o filho, por exemplo, dele conversar sobre as coisas que ele está sentindo, ela é muito importante, né? Em casa a gente tenta muito isso. Né? É claro que tem hora que as coisas acontecem e a gente explode. Só que depois voltar para trás e falar, olha, desculpa, não era para ser desse jeito, falei grosso com você, vamos sentar e vamos conversar. Né? Eu acho que a nossa geração é uma geração que tem mais esse contato. Né? Eu tinha muito medo do meu pai, muito, porque ele era muito rígido, então eu travava, eu não me relacionava. E teve um momento na vida assim que minha mãe e meu pai se separaram e a gente ficou com meu pai um tempo. E minha irmã tinha essa comunicação, porque é muito de personalidade, né? Essa comunicação com meu pai. E meu pai estava chorando com ela porque ele sentia falta de não ter essa relação comigo. Mas é uma coisa que, de alguma forma, ele não conseguiu construir também, por personalidades e tudo, né? Eu acho que dos dois, né? Dos dois. Esse lado meu de ser muito medrosa, né? A forma que ele era me fazia afastar dele, né? E aí a gente não desenvolveu. Minha irmã conversa com ele assim, horas. E eu, 1 hora. Porque eu também, personalidade. Aí foi quando eu falei pra ele, a gente é diferente, personalidade diferente. Ele foi entendendo, mas a gente foi resgatando essa relação. Mas hoje eu acho que os pais já são mais preocupados com isso, né? De pedir, por exemplo, eu já pedi várias vezes desculpa pra ela por um erro que eu cometi. Então acho que a gente é mais aberto a isso, acho que uma geração mais aberta a isso, sim. Né? A estrutura é diferente, né? Hoje a gente tem mais conhecimento sobre as coisas e tudo mais, né? Até lá em casa, o Giancarlo, tempo atrás, aconteceu no ano passado, acho que ele quebrou umas 5 garrafinhas de água em 6 meses na escola. Daí ele voltou um dia meio que empurrado no carro, assim, daí ele chegou, achei estranho o comportamento dele, mas... E ele não é muito de falar, assim, ele fala no momento dele. Aí ele chegou em casa e falou, pai, tem uma coisa pra falar pra você. Eu quebrei mais uma garrafinha. Era junho, assim, quase férias. Falei, tá, você quebrou, mas eu não vou comprar outra. Porque já foram 5, esses 6 meses. Não vou ficar bravo, mas vai ter consequência, né? Não vou comprar outro, não sei o que lá. Sei que ele entrou chorando pro quarto dele.
E lá em casa sou eu que faço o almoço, eu tava fazendo o almoço. Daí ele apareceu e falou assim, pai, eu não gostei da forma como você falou comigo. Ai, que legal. Senta aí então, vamos conversar. Daí ele sentou na banqueta, daí eu falei, o que você não gostou? Ele falou assim, eu fui só falar pra você que eu quebrei a garrafinha, porque era a garrafinha que eu mais gostei até agora. E eu tava chateado por ter quebrado a garrafinha. Eu queria seu apoio, né? Não. Eu queria contar, né? Queria que você apoie. Nossa, filho, que pena, tal. Não já dando a lição, então, né? Tá, então vem cá, senta aqui. Desculpa então pela forma como eu falei, né? Sei que era, mas você tem a dica que o pai também tem que ficou nervoso também, porque já é a quinta garrafa. Não, tudo bem. Então dar essa abertura para poder legal. Falar é interessante, né? Daí ele falou, não, eu me viro aí. Eu lembro que ele levou uma garrafinha acho que de Powerade, o resto do semestre pra escola, até comprar outra. Mas aí aprendeu, né? Vai ter mais cuidado, né? Tem as lições. Acho que nem foi descuido, né? Aquela coisa do dia a dia acontece, né? Não, em falar nisso, essas crianças, gente, quando eu vou buscar minha filha na escola, eu só fico observando os meninos, a cor da roupa dos meninos. Sim. Gente do céu, eu fico mas assim. Você fala dos meninos, né? A Maria Cecília. A minha velha, o Giancarlo tem 10, a Maria Cecília tem 12. Ontem mesmo, ela montou no carro, daí ela teve educação física. Daí ela falou assim, tem um amiguinho que vem junto, ela falou assim, nossa, eu me joguei hoje, que a gente tava jogando vôlei, eu me joguei hoje no chão, não sei o que lá. Daí eu olhei pra trás assim, a calça dela é uma calça de... esqueci que tecido que é, chega a derreter. Eu falei, tô vendo a calça, né? Não é só não, os mas meninos, é porque assim, eu normalmente eu observo que os meninos saem mais sujos. Sim. Ontem, gente, meu Deus do céu, eu olhei e falei assim, Jesus, o que é isso? Como que a mãe limpa? Eu só fico pensando como que a gente vai limpar essa roupa, cara. Porque a mãe, graças a Deus, ela vem suja, às vezes, mas assim, bem menos, então eu tenho menos trabalho pra encardir. É tanto que ela usa já há 2 anos, esse 2025 vai usar o mesmo uniforme que eu tô conseguindo não perder por causa do tamanho, comprei mais grandinho, e continua inteiro o uniforme sem estar mancha. Então eu fico olhando só pensando nisso, né? Porque puta, é um gasto pro pai ter que comprar o uniforme todo ano. Porque então, mas aí que tá, né? Mas aí você vai pegar, por exemplo, você vai ter pai que vai limitar a atividade do filho porque vai sujar o uniforme. A gente tem isso. Tem, com certeza. Não vai pro quintal porque vai se sujar, não vai fazer isso. A gente tem muito disso, né? E essa criança, ela vai crescer limitada, né, ali naquele sentido, porque a forma, muitas vezes, de comunicação para não fazer, ela é mais agressiva exatamente para a criança ficar com certo receio. Uhum. E aí isso vai levar para a vida, né? Aí vai ter um chefe, vai ter alguém que vai, de repente, falar e a pessoa vai, né? Nossa, como a gente faz as coisas sem imaginar o dano que pode estar causando, né? Sim. Num simples uniforme, você vai lá e lava, mãe. Sim. Faz isso, ela passa. Compra outra, não tem jeito. Mas ela viveu, experimentou, né? A Maia, ela é viciada em treinar. Só que ela é mais radical do que eu. Então, assim, ela ama uma calistenia. Então, a mão dela tá cheia de calo e ela olha assim, olha, mamãe, a minha mão tá mais calo que a sua. E eu acho o máximo. Eu falei, você vai ser muito mais fit que a mamãe, porque eu comecei já velha. Olha a idade que você tá começando. Aí quando não tem aluna aqui no estúdio, ela vem pra cá e fica pendurando, fica coisa, e eu fico, Maia, toma cuidado pra você não cair, não se machucar. E eu não posso ficar fazendo isso, né? Porque eu posso estar limitando um pouco. Tem que falar menos. O alertar dá, né? Acho que o limitar de que, de repente, você vai quebrar alguma coisa minha, é mais... não, eu deixo ela vir brincar, e até um dia ela teve uma queda forte ali, eu tava do lado, eu paralisei, ela falou, olha, fica deitada aqui pra mamãe ver se... Porque ela fica pendurando, balançando a perna, fazendo barra, e aí a mãozinha dela escorregou, né? Não, ela é totalmente crossfiteira. Eu acho que ela vai pra essa linha aí. Não vai ser de musculação igual, porque eu treino ela pra musculação, né? Mas eu acho que ela vai pra essa área aí. Ela gosta mais de um negócio mais radical. Engraçado, né? Uma criança com tanto medo curte um esporte mais radical, assim, tudo. Desde criança, assim, eu percebo essa diferença dela de curtir escorregar. Eu não fazia essas coisas porque eu tinha medo. E ela tem medo, mas eu acho que ela extravasa esse medo dela no esporte, assim, de forma radical. E aí ela cai, e aí eu fico assim, só olhando, mas vai fazendo calo na mão, deixa de fazendo calo na mão e ir embora. Vamos entrar em metas.
Como que funciona? A gente cria metas para um início do ano aí, em todas as áreas. Eu sou de criar em todas as áreas, física, emocional, espiritual. A gente, quando cria essas metas, a gente sabe que talvez a gente cria metas ilusórias, assim, a gente... Eu acho que muitas vezes a gente cria metas exageradas, né? Que a gente sabe que às vezes não vai conseguir cumprir, né? Eu acho que a questão de metas, ela vai muito daquilo de ter um conhecimento daquilo que a gente gosta realmente, né? Se conhecer, então. O autoconhecimento, né? Criar metas para coisa que eu sei que vai ser muito forçado, é difícil realmente a gente conseguir. E por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente é influenciado, né? Qual é a minha meta? Trocar de carro. Mas qual é a minha necessidade de trocar de carro? Minha meta é comprar uma casa maior. Mas qual é a necessidade de comprar uma casa maior? Então, acho que vai muito disso. A gente estabelecer metas para aquilo que realmente é importante na vida da gente, né? A gente pode estabelecer metas além, né? Talvez a gente não precisa ser tão radical também de que eu não cumpri uma meta, eu não vou cumprir as outras também, porque já desanimou. Né? Que é a tendência, né? Tendência. Chega lá no início em julho, você vê que você não fez nada. Foi 6 meses. Até é complicado, né? Que se a gente pegar, por exemplo, a gente fala de começar o ano, né? Não espera começar o ano, né? Que nem, começou o ano, não fiz nada no primeiro dia, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, já foi. Não espera, né? Já começa a fazer alguma coisa. Né? E aí a gente tem que estabelecer. Existem coisas que nem saúde, vamos pensar assim, né? A parte física mental, né? E tudo mais. Que é o principal. Não, vou começar a fazer terapia, vou começar a fazer academia, vou na nutricionista. Não tem como esperar essas coisas. Não tem como esperar. A gente tem que olhar isso realmente como prioridade. Né? Eu acho que foi a Ariane que outro dia eu vi ela comentando, né? Que tem, acho que foi até no podcast, né? Que a questão de educação física, né? Não é uma escolha, ela é obrigatoriedade. Hoje ela é obrigatoriedade a gente cuidar. Por quê? É o nosso futuro, é o futuro de quem vai estar com a gente. Porque a gente vê aí muita gente depois tendo que ser cuidado pelas pessoas. Né? Quando a gente pega, por exemplo, pacientes que fazem hemodiálise, por exemplo, né? A gente ouve muito deles falar. As pessoas não sabem o que é não cuidar da saúde e depois precisar fazer um remendo, né? Que nem dá para fazer. E outra, subvida nos dias que faz a hemodiálise, né? Então a gente tem que saber, quais são as metas? Eu acho que assim, as metas quando a gente fala em questões que envolvem questão financeira, a gente tem que olhar, vamos ver o que eu consigo fazer dentro da realidade dentro mesmo, da realidade. Não olhando o outro. Porque se a gente olhar o outro, a gente vai querer sempre mais. E é o que hoje, né, a parte de consumismo nos propõe. Né? A gente tem cada vez mais. Se a gente compra um celular hoje, amanhã esse celular já não vale nada, né? Já tem um outro muito melhor. Então se eu ficar nisso, eu preciso melhorar nisso, a gente não vai cuidar das coisas mais importantes muitas vezes. Por quê? Se eu quero comprar um carro novo, tudo mais, às vezes eu vou ter que trabalhar mais. Trabalhando mais, eu deixo de me cuidar. Trabalhando mais, eu deixo de estar com a minha família, né? Então, as metas, eu acho que elas precisam ser primeiramente pra gente. Né? O que eu preciso fazer para ter uma melhora? Falamos no começo, né, de fazer atividade física e se sentir bem ao longo do dia. Isso me dá disposição para trabalhar de forma mais qualificada ao longo do dia. Então, muitas vezes é isso. E como se blindar, né? Já que você falou que muitas das nossas metas que a gente lança é em relação ao outro. Como se blindar? Como se proteger? Se você souber a resposta, você me fala. Pois é, porque a gente é bombardeado o tempo todo. Né? Pois é. A mídia hoje, ela bombardeia... Hoje não, né? Muito tempo. Hoje muito mais com a tecnologia. Hoje a gente tem o conhecimento que ela faz isso, né? Na mão ali a gente tem, né? Então a gente pega qualquer coisa, a gente está recebendo ali. Não, a gente está aqui conversando de futebol, de repente eu entro aqui e começa a aparecer coisa de futebol pra mim, né? É um negócio surreal. Nós falamos de carro daqui a pouco. Vai aparecer coisa de carro aqui, então o se blindar muitas vezes vai entrar pro autoconhecimento. Né? Porque normalmente quando a gente vai falar, por exemplo, de compras, né, de algo que vai muito além disso, a gente está falando da parte emocional também, né? Porque qual é a minha necessidade de comprar muitas vezes? É ter prazer por estar comprando alguma coisa.
né? É aquela sensação de dopamina que vai preencher e que vai fazer bem, nossa, eu conquistei e tudo mais. E às vezes não é uma necessidade. Quantas vezes você está andando, às vezes no shopping, numa loja, por exemplo, você vê alguma coisa em promoção. Fala, nossa, tá barato, acho que eu vou comprar. Você precisa. É mercado, né? Você vai no mercado Mercado, comprar um negócio, você traz a casa. O pessoal fala, né? Não vá fazer compra com fome. Senão você compra a casa. Exatamente. É foco, né? Ter foco no... É saúde emocional, né? E para atingir as saúde... frustrações, né? Porque o que a gente não consegue lidar hoje é com a frustração. Ah, mas eu trabalho tanto, mas eu faço tanto e tudo, eu mereço tal coisa. Tá. Vamos olhar, né? Eu vou me frustrar quanto, de repente, se eu não tiver aquilo que a pessoa está colocando como importante, né? Essa questão de frustração aí, eu acho que é uma doença social, né? Porque hoje as novas gerações não sabem mais lidar com essa questão de frustração, né? Porque tudo é imediato, tudo acontece, eu consigo tudo, e aí a gente ouve de crianças doentes por causa disso, né? De adultos doentes por não saber lidar com as frustrações. Você quer ver uma coisa simples, na nossa época de criança, ter que assistir desenho com propaganda, né? Além dos desenhos serem todos repetidos, né? Que passava ali quase sempre os mesmos. Cara, você assistia 5 minutos de desenho, era 10 de propaganda. Né? E muitas vezes de coisas que a gente não conseguia nem comprar. Então, olha como a gente era bombardeado. Isso, de certa forma, faz com que a gente ganhe resiliência, né? Tá, eu sei que tem aquilo ali, mas eu não posso ter. Né? E assim a gente vai crescendo. Isso é até engraçado, né? Como eu estava até conversando com um pai de uma amiguinha da Maia esses dias, e a gente falou assim, nossa, os filhos não têm... Eles têm tudo que eles querem, eles não têm frustrações, eles não têm... Então a gente tem que criar as frustrações. Né? Aí ele falou assim, eu fiz isso com ela, e ela veio toda triste, eu fiquei tão feliz por dentro, porque eu sei que ela viveu a frustração. Mas essa nova geração nossa, né, de ter acesso a tudo... Mas eu acho que não é nem a geração dos filhos, né? É nossa. É a nossa. É a nossa. Porque talvez a gente não teve, a gente quer compensar aquilo que a gente não teve. A gente vê a frustração que a gente passou muitas vezes de forma negativa, né? Mas nós somos o que somos hoje por conta dessa frustração. Eu lembro assim, né? Eu tinha uma férias no ano, a gente ia pra praia toda vez no Ubatuba, né? Toda vez a mesma praia, era uma semana e assim, pouco saía para comer. Olha, na praia você vai poder tomar um sorvete por dia, não pode mais que isso. Então isso a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai ter vontade de criança comer mais. Hoje você vai... Eu, por exemplo, viajo o mundo. Então, minha filha já experiencia um mundo completamente diferente do que eu experienciei, né? A gente viaja para fora. Quando vai para uma praia, alguma coisa, ela pode, né, tomar... Não tem mais limites, né? De coisas. Isso é ruim, né? Porque é a gente que causa isso, né? A gente trabalha lá em casa da seguinte forma, né? As crianças têm uma mesada, vai para a praia, eu pago um sorvete. O resto são eles. O resto são eles. Aí você percebe que eles seguram mais. Sim, né? Com certeza. Então, muitas coisas são eles, né? Eu tenho 2 crianças, né? Agora a Maria adolescente e tudo mais, que compraram o computador deles, compraram o celular deles, né? E que conseguem as coisas. Eu e o Marquinhos sempre conversa sobre isso, né? Como a gente... com tudo que a gente desconstruir isso na Maia, né? Isso é isso que tem que acontecer. A gente faz cofrinho aqui também e ela só compra as coisas. Aí eu falo assim, Maia, não fica comprando besteira, bugiganga, né? Valoriza o seu dinheiro. Sim. Eu fico brava quando ela gasta o dinheiro dela com bugiganga, porque a criança adora bugiganga. Como ensinar, né? E tudo isso vai construir essas metas. Olha, você vai gastar o seu dinheiro com isso. Você tem certeza que você quer? Né? Então basicamente dessa forma. E são essas construções que a gente constrói um adulto com falta de conhecimento próprio e... Ir no mercado, por exemplo, com criança, né? Você vai no mercado com criança, você vê às vezes criança fazendo birra e tudo mais, né? Eu lembro de uma vez que eu fui, faz muito tempo já, eles deviam ter 6, 8 anos, assim. E eles sempre tiveram mania de mexer ali na hora que tá passando no caixa, nos doces da seguinte maneira, eles veem que tá tudo fora do lugar, eles vão arrumando. Aí tinha uma professora da Maria Cecília na fila, ela falou assim, o que você faz com seus filhos que eles não pediram nada ali? Eu falei, eles sabem.
no meio da semana não tem doce em casa. Não é Sim, radical eu assim, entendo, de eu vez em também quando aqui tem. em casa é assim também. Mas não tem doce, não tem refrigerante. E era no meio de semana, então não tem. Né? No final de semana, se a gente vai no mercado, a gente compra um chocolate, compra alguma coisa. Mas no meio da semana não tem. Né? Essa limitação faz com que eles entendam de que eu vou no mercado com meu pai e não vai Não ter. vou dar né? trabalho. Isso minha mãe fazia com a gente era 3, né? Então ela falou assim, ó, cada um vai no mercado, quando a gente for no mercado, pode escolher, a gente fazia a compra pro mês, né? Uma coisa. Então aí a gente já ficava assim, né? Já ia o mês inteiro pensando o que ia comprar com essa coisa. E isso eu levei pra Maia, mas a Maia também não é uma criança que é muito de doce, né? Porque normalmente é isso que a criança quer, né? É doce. Ela não é muito do doce porque aqui em casa também é assim, ela não pode ficar comendo, não é livre o acesso às coisas que não são saudáveis. E daí e tudo isso faz a gente construir então essa pessoa saudável para tomar as decisões e não ser influenciadas lá na frente. Principalmente o mercado, né? O mercado ele é montado para você chegar ali, principalmente no final ali, e te dar vontade daquilo que está ali. Né? Então, né, entra muito naquilo. O seu desenvolvimento, conforme você vai desenvolvendo, tendo frustrações ao longo da vida, vai te dando força para resistir àquilo que né, é colocado à sua disposição. Como diz o exercício, no pé não ganha, né? Se não sofre, não cresce. Mas a terapia é assim também. Né? Se não tem sofrimento, também não vai. Se não for na porrada... Porque não é prazeroso só fazer terapia. Né? A terapia tem as suas... Né, partes ali de dor, de sentimento negativo e tudo mais, né? Tanto é que tem gente que fala, eu fui uma vez, foi ruim, não volto mais, porque mexeu comigo em algumas coisas, né? Mas ela não tá afim de entrar em contato com aquilo, né? Com os próprios fantasmas, muitas vezes. Fica lá se protegendo, né? De enfrentar aquilo, né? E ao longo do ano vai passando, aconteceu e eu não cheguei ali em julho, minhas metas, nada. Essas metas eram importantes, será? Né? Então é a hora do checklist ali, né, de fazer... E aí, né, eu coloquei metas, elas eram importantes realmente? Né? Será que era isso realmente? Me deu prazer em fazer, era algo que eu queria fazer realmente? O que eu falo, o que a gente tem vontade, a gente se vira para fazer. Né? Em 2023, uma das minhas metas era fazer inglês. É um negócio que todo ano vinha, só que é um negócio que eu tenho necessidade, mas eu sofro. É um negócio sofrido para mim. E janeiro, na verdade, era a meta de 2023 e não realizei. Em 2024 virou minha meta. Não, era a meta de 2023 e eu não consegui realizar até novembro. Aí em novembro eu vi uma propaganda de Black Friday e falei, não, cara, vou cumprir, não importa, eu tenho que cumprir minha meta até 2020. Não vou esperar virar Não vou esperar virar o ano, porque senão era mais uma meta frustrada. E eu fiz aí eu já fiz, meti o louco, né? Fiz um contrato de 1 ano, porque aí não tem como eu deixar de fazer. Né? Porque é uma coisa que é difícil pra mim. Eu sempre fui fazer assim contrato, aí eu quando dava vontade de... Dessa vez não, ia mexer no meu bolso, eu ia ter que continuar pagando. E não ia usufruir. Então, quantas vezes durante 2024 eu quis parar de fazer simples, mas não fiz porque eu tinha esse compromisso financeiro. Então, talvez a gente, com metas que são difíceis, que a gente sabe que é importante, por exemplo, exercício, né? Que é uma meta que tem muita gente que faz e paga e não vai também, né? Mas no meu caso funcionou. Eu já estou aí no 2º ano do inglês, sofrendo, querendo desistir, mas... Eu acho que é uma coisa importante você envolver uma outra pessoa, muitas vezes. Né, nessa meta, né? Então, se eu consigo envolver uma outra pessoa, envolver a parte financeira que né, mim também, ela é uma coisa, eu estou pagando, preciso realmente fazer. Criar planejamentos, talvez, né, você colocar no papel, né, aquilo realmente que eu quero, coloque no papel, coloque num lugar que seja visível aquilo que realmente você quer. Para não deixar você esquecer, né? Porque incomoda quando você viu que você estabeleceu alguma coisa e não está cumprindo. Né? Então, são táticas que a gente consegue fazer. Porque, né? assim, a gente, falando de mudanças de metas, objetivos, de coisas que realmente são importantes, né? Então, o inglês é uma coisa muito importante para mim, né? Eu viajo para fora, tal, para a vida de todo mundo, né? E que nem exercício, é importante, né? É importante. Cara, no mundo de hoje,
em que tanta informação da importância do exercício para o envelhecimento, para a mente, para doenças inflamatórias, em todos, hoje, e depois da pandemia, bombardeou isso, Sim, né? sim. Foi uma mudança muito grande que teve a área de educação física. Eu costumo dizer até que a área de educação física era vista antes como se você não sabe o que fazer, vai fazer educação física. Exatamente. Hoje mudou muito essa concepção. Hoje é uma área médica, saúde Sim, mesmo, né? Assim, e a minha percepção como profissional em passar isso para os alunos também mudou, né? Dessa importância, né? Eu sempre trabalhei muito nesse sentido de desinflamar, de que o exercício para o idoso era importante, mas eu nunca batia muito nessa tecla. Hoje eu trabalho muito nessa tecla, porque o exercício é muito além do estético, né? E aí não tem, né? A meta aí tem que ser, eu estava conversando antes com você, né? Eu corro, para correr a gente precisa cuidar da parte da musculatura também. Né? E você não gosta, né? E eu não gosto. Não gosto. Eu vou na academia 2 vezes por semana. Dificilmente eu falho. Se eu não consigo ir os dias estabelecidos, eu vou outro dia. Dou graças a Deus semanas de prova, que daí eu não faço academia. Tem que descansar. Mas assim, se eu tenho uma meta na corrida, né, eu preciso fazer essa parte que eu não gosto. Né? Senão, você não trabalhar, consegue. adoro meu trabalho, mas nem todo dia estou animado para trabalhar. Né? Mas tem que fazer, né? Então são coisas que... Por que para trabalhar as pessoas têm que fazer e conseguem estabelecer meta? Né? Tem algum prejuízo se ela não for, né? Então Sim. a gente precisa levar isso também. Mas uma tática realmente de encontrar alguém para fazer junto, alguém que cobre, alguém que incentive e tudo mais, ela funciona um parceiro de treino, né? Que é uma pessoa que você se compromete, vou levar minha mãe também que precisa, porque você tem aquela coisa, né? Você vê que o outro tem a necessidade e esquece de você. Então isso é uma forma também de você conseguir, porque eu acho que é frustrante demais quando você sabe que você precisa, e você não... E aí a gente tem muitos casos que a gente precisa tomar cuidado também, né? Que a gente está falando da questão de metas, porque tem muita gente que não vai conseguir também estabelecer, até mesmo por alguns transtornos mentais que pode ter, né? Se a gente pegar uma pessoa com TDAH, né, com déficit de atenção, algumas comorbidades até mesmo que a gente vai ter, a pessoa não consegue realmente manter. Aí ela precisa realmente, às vezes, focar e criar realmente um planejamento. Né? E aí ter um planejamento para essas coisas é importante. Né? Como eu vou chegar nessas metas? Né? Também não adianta eu colocar lá as metas e não criar um planejamento para elas. Né? Então, um planejamento aí exige uma disciplina, né? Eu falo que na corrida, por exemplo, o que mantém a gente, até tem um vídeo do Drauzio que estava rolando esses dias, né? Ele falando que ele faz 5 ou 6 maratonas por ano, né? Com a idade dele já tudo mais. Ele falou, eu não faço maratona simplesmente porque eu gosto da maratona. Mas toda vez que eu me inscrevo a maratona, eu tenho que me preparar para ela. Isso me faz cuidar da saúde. Então ele o processo, né? Então ele cria uma meta, que é fazer a maratona, e para isso ele tem que se cuidar, né? Ele tem que se preparar. Tem que treinar, tem que comer então, bem, tem que criar um planejamento também, né? Falo sempre, você tem que saber na sua semana o que você vai fazer. Né, e determinar horários para fazer as coisas. Né? Eu, segunda-feira cedo, eu vou correr e vou para academia. Eu não vou para a clínica. Né? Segunda-feira eu não abro mão disso. Essa é a sua rotina, essa é a sua meta estabelecida. Sim. Terça-feira, como eu tenho um regenerativo, eu fico mais flexível. Eu consigo acordar 4h30 da manhã e correr antes de ir para o trabalho, que daí 7 horas eu estou lá. Às vezes sobra um horário, às vezes 2, 3 pacientes ali não vão também, eu consigo correr, eu vou 10 horas da manhã, 11 horas, não tem horário daí. Mas se não, eu vou às 5. Na quarta também, que é um treino mais pesado, eu tenho meu horário também, 7 horas da manhã eu vou correr, eu vou 9 horas para a clínica. Então, estabelecer esse cronograma é importante. E às vezes a gente vai ter, né, que a gente estava falando. Quarta-feira eu tive que mudar por causa de feriado. Mas a sua meta era cumprir aquilo durante o dia, não importa o horário. Não foi de manhã, fui à noite. Não foi no seu melhor horário, não foi no seu melhor desempenho, mas cumpriu, né? Porque eu acho que essa é a questão, né? Por exemplo, aqui no estúdio a gente trabalha com horário estabelecido. Então a pessoa treina comigo já há 1 ano naquele horário. Ela vai e marca uma unha nesse horário.
ou uma terapia nesse horário. Coisas que não são emergentes nesse horário. Eu fico e assim, não é uma coisa que ela faz em vez em quando, é uma coisa que a pessoa faz sempre. Mas ela já tem esse compromisso, né? Por que ela pula esse tipo de compromisso? Porque ela não vai deixar de fazer a unha para vir treinar. Porque às vezes o treinamento para ela não está sendo prazeroso. Às vezes não. Normalmente é uma pessoa que não gosta de fazer exercício, né? Que faz realmente... Eu falo, até lavar a louça se torna interessante quando a gente tem que fazer alguma coisa que não é prazerosa pra gente. A grande maioria das pessoas não vai lavar a louça, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer coisas que não são prazerosas para fugir daquilo que é menos prazeroso. Mesmo, e ela mesma, ela pratica atividade física por necessidade médica, assim, tipo, ela é obrigada a fazer para ter vida. E aí quando passa aquela crise, né, aí ela começa a dar essas... Aí volta a crise, ela coloca isso como prioridade de novo, cara. Eu não consigo... Eu falo, gente, como que escolhe não ter qualidade de vida sempre e só alguns momentos? Cara, a mente não... Às vezes não é escolha, né? Às vezes é a mente trabalhando de forma inconsciente, a pessoa não tá percebendo. E isso é assim, então a gente vai ter que sempre lutar contra a gente mesmo. Para atingir... Você já correu, você corre e tudo mais. Os 3 primeiros quilômetros. Horríveis. Na verdade, de parar todo quilômetro. O cérebro da gente está todo tempo trabalhando. Eu falo que, na verdade, a corrida vai ficar boa depois do 7. O cérebro da gente está sempre trabalhando para a zona de conforto. Então, você começa a correr os 3 primeiros quilômetros, são de adaptação cardíaca, principalmente, ali, né? E aí o cérebro está ali pensando ali, né? Pô, o que você está fazendo, né? É desnecessário isso. E passa isso pela cabeça mesmo, né? O que você está fazendo, né? Daí passou aquilo ali, o negócio... E o final também. Você sabe que está chegando. Se você estabeleceu para fazer 10 quilômetros, na hora que está acabando, você está morrendo. Se você estabelecer 15, você vai passar pelos 10 e não vai perceber. Não vai perceber. Né? Eu muitas vezes começo a atividade física lembrando da sensação que eu tive no final dos 10. Porque não existe sensação melhor pós-exercício, né? De vencer. Sim. Principalmente quando é difícil, né? Quando, por exemplo, na quarta, que pra você foi um dia difícil pra treinar. Pô, a satisfação é surreal. Sim. Então, às vezes eu tenho necessidade de sentir esse sentimento. Falei, então eu vou lá pra sentir esse sentimento. Ontem mesmo eu fui correr no clube e tava fazendo um treino intervalado, que eu ia a cada 2 km eu aumentando a velocidade. E eu falei assim, eu preciso sentir o esgotamento. Quero sentir que eu tô morrendo. Então eu vou na velocidade até eu tiver... E aí eu olhava minha frequência cardíaca, não, ainda tava boa. E eu já cansada mesmo, com a frequência cardíaca baixa, eu já... Não, vamos, eu preciso atingir isso. Aí quando eu atingir isso, eu recomeço. E vou atingir isso. Isso foi minha motivação para ir mais longe possível. Eu acho que é isso, né? O exercício... ele vai te trazer isso pra vida, né? Ensina, hoje em dia eu uso muitas coisas da corrida dentro da terapia, né? Porque esse processo da gente saiu da zona de conforto, tá ruim, né? Tá chegando no desconfortável. Eu falo sempre para as pessoas, passa do desconfortável. Continua, né? Um pouco mais. Em qualquer situação, né? Passa do desconfortável. Na hora que você passar e terminar, você vai ver, pô, passei. Agora, se eu me limitar, chegou ali no desconfortável, parei, não vou ter isso. Isso é uma coisa muito... eu passava num médico que ele falava assim, ele gravava stories e falava assim, que emagrecimento tem que fazer HIIT, né? Falando de tipo de treino de corrida. Aí eu falei assim, eu cheguei e falei pra ele, a gente tinha uma intimidade, eu falei, você sabe quantos clientes a gente consegue chegar no HIIT? Porque não é todo mundo que a gente consegue atingir. O HIIT você vai atingir a frequência, é isso, o desconforto. Cara, no exercício é muito difícil você conseguir um aluno que queira chegar no desconforto. Né? A nossa função como professor é trazer exatamente esse desconforto para o aluno. Mas isso é muito difícil, né? Sim. Porque a gente que gosta do esporte, a gente vai trabalhar isso. Mas eu falo que aqui, no meu estúdio, 10% tem essa iniciativa de chegar vou chegar no meu desconforto. Os outros 90% não. As pessoas não querem viver a dor, né? Só que aí a gente fica preso às limitações. Então a gente tem que estimular elas a quererem
Esse exemplo que você deu foi muito interessante, porque... E na vida tudo é assim, né? Aquilo que eu falei, trabalhar é gostoso. Seria muito bom se a gente delimitasse o horário de trabalho, tivesse o ganho financeiro 4x3, né? Se a gente delimitasse, eu quero trabalhar só a hora que, né, vamos dizer, vou atender 5 pacientes por dia, por exemplo. Seria né? o melhor do mundo, né? Cara, se você soubesse usar o resto do tempo. Sim, né? Mas não é assim. Então a gente vai trabalhar, né? Tem dia que eu saio 7h30, 8h30 às vezes da clínica, né? Você sai exausto, você sabe, você passou da zona de conforto. Não tem como eu chegar 5 horas da tarde e mandar uma mensagem para o meu paciente, não vem que eu tô cansado. Né? Por que no trabalho a gente faz isso, na vida pessoal, nas coisas que seriam pra gente realmente cuidar da saúde e tudo mais, a gente não faz? Eu ia perguntar para você conselhos, né, de como a gente atinge, mas todas essas falas vieram conselhos, né? Você sair da zona de conforto, né? Você se conhecer. O autoconhecimento. Né? O primeiro, você entender se aquelas metas realmente são suas, se são possíveis dentro da sua realidade, se são necessárias dentro da sua realidade, né? Porque eu acho que a grande questão é essa, né? A gente cria muitas metas necessárias que desviam a gente do que é o necessário. Exatamente. Então é o básico, na verdade, né? Sim. Eu sempre falo, né, para os meus pacientes, a gente tem uma ilusão, né, de que a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem muito dinheiro, né, que viaja muito e tudo mais. Claro que viajar faz parte, né? Ter dinheiro faz parte. Mas eu falo que na vida a gente tem que procurar tranquilidade. Né? Tranquilidade é a coisa mais primordial que a gente poderia ter. A tranquilidade vai te trazer lucidez, autoconhecimento. Vamos pensar, né? A gente tem na sociedade hoje que a gente deveria ter uma vida, né, numa crescente. Né? Fala, não, tem uma vida linear, tranquila. Por quê? Você está numa crescente, se você cair, você vai descer muito. Você está numa vida tranquila, linear, ali tranquilinha, se você cair, tá fácil subir. E você vai ter momentos de subida que você vai voltar para a tranquilidade. Então, você mantém aquele padrão. Agora, não, eu quero euforia, tudo. Pode pegar, o estresse ele não é só negativo. Pega aí um mês de festa seguido, por exemplo, de coisas que você gosta e tudo mais, você vai chegar no final estressado. Esgotado. Né? Então não tem uma vida... Principalmente depois dos 40. Eu que diga, né? Que a gente quer dormir cedo, uma noite sem dormir. O último Mares do Sul que teve no clube, eu tinha combinado com a minha esposa de ir, né? Vamos ver como vai estar o clima e tudo mais, daquela coisa sem um compromisso, não era uma meta aí. Eu fui correr, eu acordei 4h30 da manhã, corri 18 quilômetros. Tive um dia corrido, não consegui descansar ao longo do dia. Deu 10h30 da noite, estavam os dois dormindo. Não fomos. Mas isso é equilíbrio, né? Sofri por conta disso? Não sofreu por causa disso. Então, ter essa parte linear da vida, saber, né, levar uma vida tranquila, né, é o que faz parte. Se a gente pensar, né, o que o ser humano tanto procura na vida, essa felicidade, se a gente for pensar talvez o melhor momento da nossa vida, não é nem a vida que a gente pensa que a gente seguiu, talvez seja lá a vida que a gente tinha dentro do útero da nossa mãe. Temperatura perfeita, som ideal, perfeito, né, luminosidade alimentação perfeita, né? Até esses dias eu estava fazendo fisioterapia, eu estava com a bota recovery, né, aquela sensação de aperto e tudo mais, e a fisio tinha saído da sala, eu estava pensando, nossa, que bom que seria esse negócio no corpo inteiro, não só nas pernas, né? Daí eu falei, nossa, eu estou pensando aqui agora, a sensação seria de dentro do útero, né, a compressão que você tem ali e tudo mais. Então a gente procura coisas muito extraordinárias, sendo que muitas vezes essa procura é para aquela sensação que a gente teve lá, e que a gente talvez não vai ter mais. Né? Então a gente procura e não acha. E a gente fica comprando, gastando, fazendo, e às vezes a coisa mais simples que a gente precisa é ter tranquilidade. Nossa, cara, que especial tudo isso.
é o básico. Mas em tudo na vida é isso, né? A gente, quando eu fiz o podcast com a Ari, a gente chegou a essa conclusão, né? Que comer o básico, né? É o ideal. Eu fiz um podcast com médicos e o básico da saúde, né? Dormir bem, tudo assim, né? É aquela coisa, linear mesmo que você disse, né? Tudo não é o extraordinário. Não é o extraordinário. É. Vai ter momentos... O extraordinário ele é difícil de você manter, né? Vamos pensar em nutrição, por exemplo, né? Tem muita gente que vai no nutricionário, não consigo seguir aquela dieta porque tem um monte de coisa e tudo mais. Né? Eu vejo a Ari, por exemplo, na forma como ela trabalha, muito disso, né? Você não precisa fazer aquela coisa extraordinária, né? A dieta mais mais, né? E converse, ela passou uma dieta, eu não volto mais lá porque aquilo ali eu não vou conseguir. Vai lá, conversa com a pessoa, né? Fala, não consigo fazer isso, como que a gente pode adaptar, né? E o simples, né? Se a gente pensar a dieta básica, vai ovo, né, proteína e alguma coisa, é simples, não é uma coisa. É simples. Viver é simples. A gente... O mais difícil é tirar o que dá prazer, né? O açúcar, as coisas, né, que também pode, aquela coisa, né? O comer com equilíbrio, não 4-3, o 6-1, nesse momento o 6-1, comer com equilíbrio, né? E eu, por exemplo, aquela coisa, por exemplo, o açúcar pra mim faz muito mal. Mentira, assim. Eu comecei a correr depois que eu parei de consumir açúcar. Pra você ver como o açúcar me limitava. E eu achava que era canseira. Até eu descobri que era o excesso do açúcar. Que eu não comia muito durante a semana, mas no final de semana eu me acabava. E aí eu descobri que isso me limitava, me limitou pra me conhecer. Eu preciso realmente 6x1 ou até 12x1. É essa meta, né? De comer menos açúcar, porque me faz muito mal, me destrói, me atrapalha nas outras coisas. Eu compartilho disso, porque semanas de prova, por exemplo, eu zero consumo de açúcar e glúten. Porque eu sinto no corpo o processo inflamatório. A gente faz atividade física e inflama o corpo, né? Sim. Isso é o processo natural. Sim. Mas é a inflamação saudável, né? Sem o açúcar e sem o glúten, a recuperação é muito mais rápida. É outra vida. É muito mais rápido. E aquela coisa, né? Os desarranjos na hora da corrida, por causa do estilo do que a gente come, né? Então influencia muito na qualidade da nossa prática do exercício. Então realmente eu comecei a correr depois que comecei a parar de comer açúcar, porque me atrapalhava, né? E é isso, a gente, então acho que em síntese, né, para esse 2025 aí, as pessoas procurarem esse autoconhecimento. Né? Procurarem o autoconhecimento e a tranquilidade. E a tranquilidade, para poder determinar metas conscientes, metas saudáveis, né, no sentido saudável assim, de que possíveis de serem realizadas e mirar. Eu vou falar para você, muito difícil eu chegar no final do ano sem cumprir as metas que eu estabeleci. Muito difícil. Eu sou assim, adoro meta. Eu sou uma pessoa que cria meta toda semana, o que eu vou realizar durante a semana. E eu consigo realizar, e eu faço muita coisa. E eu consigo realizar essas metas e ficar com a minha filha, não abrir mão das coisas, porque eu em 2020, quando eu estava para casar, eu estava terminando faculdade, fazendo TCC, começando a trabalhar, organizando casamento, tudo junto, que foi um erro que eu fiz, que eu aprendi, né? Fiz da mesma. Eu fiquei louca, eu tive uma crise de pânico, né, por excesso, porque eu não conseguia realizar essas coisas, e aí eu fui no médico, né, fiz todos os exames, aquela coisa que começou a me dar ataque cardíaco com 21 anos, e o médico falou assim, o que você tem é uma crise de pânico emocional. Aí eu falei, cara, com 21 anos já com problema emocional, pelo amor de Deus, né? Aí ele me deu um remédio pra dormir e um pra acordar, né? Porque eu falo que era uma erva pra dormir e um pra acordar. Eu falei, eu com 21 anos, vou ficar tomando remédio, mais de 10 anos, daqui 10 anos, eu vou estar onde? Então eu entendi que eu precisava me conhecer, para me pôr limites, para poder não adoecer mais. E desde então foi assim que eu fiz. Eu precisei ser uma pessoa extremamente sistemática, uma pessoa extremamente que gosta de rotina. Essa sou eu. Para algumas pessoas falam assim, nossa, você é neurótico. Eu falei, não, cara, eu precisei isso para ter sanidade mental. Você passou a ter um autoconhecimento. Entendeu? Então, assim, eu preciso toda semana. E claro, se eu não cumpro essa meta, eu não fico frustrada. Eu reanaliso,
e falo, meu, acho que eu coloquei muita coisa pra mim, mas eu aprendi isso depois que eu fui mãe. Porque depois que a Maia nasceu, muitas daquela coisa de ter rotina sai fora, né? Eu planejava assim, vou treinar até o horário. Não consegui treinar porque aconteceu alguma coisa com ela. E, cara, eu pirava. E aí, nesse momento, eu tive que reaprender, porque até então eu tinha vida assim, né? Aí, de repente, o tsunami veio. O próprio casamento muda. Mas eu consegui, mesmo no casamento, criar essa rotina. Tal. Eu tinha uma vida muito cansativa, porque eu saía 5 horas da manhã de casa e voltava 9 horas da noite. Então eu consegui entrar eu e o Mike numa rotina, e a Maia veio e desconstruiu tudo isso. Então eu tive que aprender que, ó, às vezes, eu não ia cumprir. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Eu acho que tempo atrás eu vi uma frase, né? Estabeleci metas e não cumpri. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Tô com metas. Como que você faz para cumprir suas metas? Quando eu não cumpro, tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, não é assim, tá tudo bem no sentido, não cumpri, não vou mais fazer, tipo de revolta. Não, é de, não, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer pra conseguir cumprir? Eu consigo colocar no outro momento e tal. Então, acho que então é aquilo, né, assim, se conheça. Sim, né? Se conheça, tenha tranquilidade para planejar aquilo que consegue. Isso que você falou de planejar a semana, ela é interessante, né? Antes de dormir, pensar, né, se colocar na cama, tá, qual é meus passos de amanhã e tudo mais, né? Então, tudo isso é importante. E isso vai te trazer sucesso, né? Lá no final de 2025, em dezembro, você vai olhar e falar, cara, construí um ano bom, né? Realizei coisas, teve coisas que não realizei, tá tudo bem, né? E vi um 2026 depois, né, com metas. E a gente precisa lembrar muito daquilo que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle, né? Você falou, né? Uma criança em casa, muitas vezes a gente não tem controle, porque fica doente, alguma coisa ou outra. Então... E vai vir, né? A vida vai trazer, esse ano de 2024 que passou, foi um ano de tsunami na minha vida. Mas eu acho que se a gente está ali, né, comprometida com as nossas... Qual era o seu foco realmente? O que era necessário para você fez? Sabe que tem uns memes, né, que você tá passando a ponte, aquela ponte, aí a gente jogou na bola e você vai desviando, você vai vivendo aquela... E é bem isso, né? A nossa vida vai ser assim. Infelizmente a gente vai ter um linear que a gente escolhe, mas o que vem, a gente vai administrar se a gente está bem, né? Emocionalmente, fisicamente, com saúde. Eu falo, pessoas saudáveis têm sucesso. É muito difícil uma pessoa que não é saudável ter grandes sucessos, né? Mas aí que tá, né? Quais são os sucessos, né? Eu falo, de repente você pegar uma pessoa que trabalhou a vida inteira, se matou para ganhar muito dinheiro e tudo mais, chegou com 65 anos, ou um senhorzinho de 90 anos que está lá na tranquilidade dele, né, vivendo a vida dele, com saúde, importando se ele vai andar de carro importado, se ele vai viajar e tudo mais. Né? Então, vai muito disso. Né? É isso. Eu, aos 40, né? Não sei se você teve essa mudança, mas eu tive essa mudança de olhar o mundo com outra perspectiva. Sim. Nessa perspectiva aí de realmente querer envelhecer bem, né? Porque a nossa próxima fase é a velhice, né? Então a gente, é uma coisa que a gente tá pensando com 30, mas você não pensa com 30 isso. Você vai pensar quando bater os 40, você fala, cara, eu tenho que mudar. Até assim, o meu trabalho com os alunos, a minha visão foi voltada mais para isso, para buscar uma qualidade de vida emocional, física, né? Que é o que eu posso proporcionar para o aluno, para ele atingir, chegar lá na velhice dele com isso aí. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de planejar, né? Quando eu vou parar, como que eu vou fazer e assim por diante, né? Porque a gente acha também que a gente vai fazer as coisas até os 100 anos de idade, né? E muitas vezes não tem intercorrências no meio do caminho. Sim. Né? E a gente precisa viver nem sei como que não é o 6 por 1 ao contrário, na verdade, né? 1 por 6, na verdade, né? A gente precisa planejar esse 1 por 6. Né? Porque vai chegar um momento que a gente tem que pensar, né? Tá, o que eu vou fazer para minha aposentadoria, né? Você consegue trabalhar? Consegue trabalhar. Mas você não precisa trabalhar de forma desenfreada como a gente trabalha diariamente hoje. Né? Então, eu falo que o meu trabalho, por exemplo, eu consigo, se eu tiver uma mente boa, até os 100 anos, tranquilamente. Trabalho sentado. Né? Então, o desgaste é mais mental, né? O cansaço mental e tudo mais. Mas eu quero trabalhar até isso.
né? Eu preciso. O que tem por trás disso tudo? Né? E por causa disso, daí a gente acaba desviando e acaba às vezes tendo necessidade. Eu fui coordenadora da academia que eu trabalhava e vários professores, eu era mais nova, chegavam e falavam isso pra mim. Falavam assim, eu tô chegando perto dos 40 e eu tô frustrada porque eu senti que eu não construí nada, eu não aguento mais fazer o que eu faço, porque eu tô cansado, não tenho mais o desempenho que eu preciso ter. Mas eu não posso parar porque eu não me planejei financeiramente, e aí eu falava, cara, nunca é tarde. Você pode começar hoje, mesmo sem Qual energia. Qual é a sua necessidade, né, financeira? Eu acho que as pessoas não olham muito isso, né? Hoje a gente tem jovens de 20 a 30 anos, por exemplo, preocupados porque eles não têm o carro que eles queriam ter, não têm a casa que eles queriam ter. Tá, mas qual o planejamento você está fazendo para isso? Você quer que com 20 anos... Você está olhando, às vezes, o amiguinho que tem uma herança de alguém que está tendo carro, que sinto muito, você não tem, né? E qual é o seu planejamento? Qual é a sua necessidade? Então, entra de novo, né? Olhar, às vezes, o outro, né, como espelho. E... Aí, até essa professora que veio e conversou comigo, né? Ela falou assim que eu tinha, na época, 30, ela já estava perto dos 40, né? Porque eu sempre trabalhei assim na minha vida, planejar o futuro, sempre. Trabalhei voltado para isso. E aí eu falei pra ela, cara, você ainda tem tempo de mudar, muda agora. E ela mudou radicalmente a vida dela, isso já faz uns 15 anos, e hoje ela falou assim, cara, graças ao que você falou comigo, hoje eu tô onde eu quero. Porque eu mudei naquele momento, porque nunca é tarde, né? Claro que com 20 anos é mais fácil, com 40 vai ser mais difícil, mas não tem problema. Qualquer momento da vida que você decidir agir, encarar as coisas de forma diferente. Em qualquer área. Hoje cedo, por exemplo, eu vi uma senhorinha que deve ter uns 65, 70 anos, de saia, correndo, lá na entrada da cidade, perto do obelisco. Eu até corri um pedaço dando risada, assim, de feliz de ver, né? Possivelmente aquela pessoa não corre, porque pela vestimenta dela mesmo, né, ela não deve ser uma coisa que ela faz. Mas ela estava fazendo, não sei quanto ela correu ali, porque a gente passou um de frente do outro, então... Mas existem pessoas que com 60, 70 anos estão começando a fazer atividade física. Mudar a vida, né? Mas agora não adianta. Adianta, muda muito. Até para ter essa questão, essa sensação de bem-estar ao longo do dia. Sim, né? Sim. É isso, né? A gente não tem medo de mudar, não tem medo de procurar um autoconhecimento, e se você não consegue sozinho, procurar um apoio, né? Uma ajuda. Existem profissionais para isso, profissionais, pessoas do dia a dia, qualquer coisa. Para poder te ajudar nesse sentido, para você entrar no 2005 emocionalmente saudável, né? Em todas as áreas, para conquistar aí e ter um ano melhor, né? Com mais realizações, porque não tem preço que pague, né? A gente ter as realizações cumpridas. Exatamente. Foi muito bom. Até eu falo, né? Eu tô aprendendo muito com esse Policast, né? Porque são áreas completamente diferentes e fazem a gente tirar coisas de dentro da gente, assim, que a gente acha que estava adormecido ali e renovar. E eu levo isso pra minha vida, né? Isso que a gente vai aprendendo aqui, essa troca que a gente vai aprendendo aqui, eu tenho levado pra minha vida ali, dos meus alunos, dos meus clientes, então tem sido uma experiência muito... E compartilhar isso com as pessoas faz com que as pessoas também tenham, né, essa mesma sensação, né, de aproveitar o que tem disponível. Toda vez que eu termino, eu vou gravar um story, eu falo, gente, esse podcast foi sensacional, acho que nenhum vai ser ruim, né? Justamente por isso, por essa troca que a gente tá, e que as pessoas que estão assistindo isso hoje, elas também possam ter, né, concretizar isso e ter um ano de 2025 aí bom, saudável emocionalmente, praticando atividade física, cuidando da saúde emocional e em todos os sentidos. Eu queria colocar aqui de novo as redes sociais do doutor, que 2025 é a meta dele. Pois essa realmente. É uma meta que a gente pôs aqui, né, doutor? Psicólogo, fala aí, doutor Edivaldo Tagliari, e tudo junto fica, ele é especialista, vocês viram a qualidade aqui, né, dos conselhos que ele nos deu, ele atende aqui em Artur Nogueira, você faz consulta online também? Sim. Consulta online, então atende o mundo inteiro. Online a gente tem que estar adepto às novas online faz tudo. Então, muito obrigado, sucesso para você também aí. Obrigado pelo convite. Isso, tem mais alguma coisa assim, né? Alguma dica,
Acho que acho que a gente foi completo aqui, né? Então tá bom. Eu queria agradecer você por ter participado de mais esse podcast. Segue a gente lá no canal do YouTube, Poliana Personal, e também a gente está nas plataformas do Spotify. Muito obrigado, obrigado a gente mais e até a próxima.